Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Luiz Ribeiro, sou reitor aqui do Centro Universitário, estou dando uma aqui de entrevistador também. Estou aqui hoje com a Aline Mendes, no nosso primeiro podcast, e o nome tá bonito, hein? Studcast, o podcast da Estácio, muito voltado para você falar de carreira, de empreendedorismo, de sucesso, de conquista, com egressos, com professores, com coordenadores. É realmente um momento especial para a gente, porque eu sou suspeito de falar, né, Aline? Sou de comunicação, então para mim já é mais suspeito, mas tem muita coisa para gente falar. E Aline, te apresento o pessoal aí. Então, gente, é uma alegria estar aqui nossa inauguração do Studcast, né? Luiz, parabéns pela iniciativa. Luiz é dos nossos, que é publicitário. Então, é uma alegria ter um colega de trabalho que é da área também. Eu sou a professora Aline Mendes, eu sou comunicadora, sou mestra em educação e a gente vem falando sobre carreira, sobre sucesso, empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de algo que é importante para todo mundo, né, Luiz? É isso aí. Não tem como a gente pensar em carreira, como a gente pensar em empreender e intraempreender, que é você desenvolver sua carreira, pensar como você vai se apresentar para esse mercado de trabalho, como você vai fazer network sem você pensar em como você vai falar com essas pessoas. É isso aí. A fala é super importante. O que tu tem de novidade sobre fala pra gente aqui? Primeiro, assim, antes de tu falar, eu vou logo dizer pra mim, eu era tímido, viu? Muito tímido. Pra me falar numa câmera dessa, meu Deus. Quem diria, hein? Que dificuldade. Pra falar em público, que dificuldade. Cara, mas eu aprendi na faculdade que tem coisas técnicas muito boas. Sim. Me conta aí o que tem de novidade sobre comunicação, como se expressar, de como realmente chegar no mercado de trabalho, que é super importante saber desenvolver uma conversa, saber desenvolver realmente a sua apresentação pessoal através de uma boa fala. Me conta aí. É muito bom tu fazer esse relato, dizer que era tímido, porque às vezes as pessoas olham assim, é formado em comunicação, nossa, é tudo fácil para aquela pessoa. Aquela pessoa já tem um dom, já nasceu. Não existe dom para falar bem, né? Para falar bem, a gente precisa treinar. Você vê um profissional de comunicação tendo uma desenvoltura, você pode pensar assim, olha, quantos anos ele vem estudando isso, trabalhando, seja na faculdade, seja já no mercado de trabalho. Existem técnicas, sim. Muita gente pensa assim, eu não tenho o dom para falar em público. Eu não tenho o dom da palavra, o dom da oratória. Existem técnicas que ajudam. Recentemente, eu conversando com os alunos perguntando, professora, mas quando eu vou apresentar trabalho, me dá aquele branco? Professora, quando eu vou para uma seleção de estágio, eu fico com medo de errar? Isso é natural. O medo, todo mundo sente. Eu vou sentir medo, às vezes, você, mesmo a gente tendo anos de estrada. O que a gente precisa é não paralisar com medo. Perfeito. O medo de falar em público é um dos medos que, muitas vezes, ele fica na frente do medo de morrer. Tem gente assim, qual é o seu pior medo? Eu tenho medo de falar em público. Coloca antes do que de morrer. Eu tenho mais medo de morrer. Eu, particularmente, prefiro não morrer. Pois é, eu também. Mas tem muita gente que tem esse medo. Então, o que eu gosto de falar sempre. Primeiro ponto. Você quer falar, você tem que pensar no que você vai falar. Tem que ter um objetivo claro. Improvisar é para quem já tem muito jogo tempo de cintura, para quem já tem muito tempo. Tem gente que faz isso com muita facilidade. Ótimo. Mas se você não tem ainda esse domínio, essa habilidade, você precisa parar. O que eu vou falar? Para quem eu vou falar? Por quanto tempo eu vou falar? E como eu quero transmitir essa mensagem? Primeiro ponto, o que eu vou falar? Organizar o que você precisa falar. Eu quero fazer uma apresentação de trabalho científico, sua linguagem, seu comportamento vai ser um comportamento mais adaptado para o meio acadêmico, de forma mais científica. Eu quero fazer uma palestra mais motivacional, eu quero falar com minha equipe, eu quero motivar meus alunos. Seu tom de fala já vai ser de outra forma. Perfeito. A abordagem que você vai fazer, você já vai buscar frases de efeitos, referências que tenham esse tom mais motivacional, que sejam mais aproximativos. Se eu já quero falar algo mais sério, eu quero transmitir uma notícia, uma cobrança que a gente precisa fazer com um colaborador, faço pouco, viu? Imagina, não vamos tocar nesse assunto. Eu preciso pensar que aquele momento já é tenso. Já vai exigir de mim um domínio emocional, um controle emocional muito forte. Então, eu busco palavras mais brandas para deixar esse momento o mais suave possível. Onde eu vou falar? Uma coisa é você estar aqui sentado, num ambiente controlado, gravando um podcast com um ambiente com a estrutura de som boa. Tudo isso tem que ser pensado. Se você está nessa estrutura, você já tem facilidade. Agora, se você está num ambiente de barulho, se for uma mensagem que você precisa passar com mais cautela... A postura vocal também, né? É super importante. Saia desse ambiente de barulho, porque vai atrapalhar a sua mensagem. Busca um ambiente mais silencioso. O tom da sua voz diz muito. Às vezes, a gente não quer passar uma mensagem negativa, mas a forma como a gente usa
faz com que as pessoas interpretem como negativo. Então, se você está muito chateado, evita falar nesse momento. Espera acalmar e falar depois. Ah, não deu, não posso, eu tenho que passar a mensagem naquele momento. Respira 10 vezes, 5 vezes. Aí eu vou mostrar, acho que a câmera tá me pegando bem. Tá pegando bem, vai lá. Toda vez que a gente for falar e for falar bastante, deu aquele branco, deu aquela secura na boca, não tenha vergonha. Se você estiver entre amigos, faz o exercício assim. Passa a língua mesmo entre a boca e a gengiva, que isso ajuda, porque vai criar saliva e vai te deixar com um aspecto, não vai deixar o aspecto de nervoso, Perfeito. aquele aspecto de nervosismo. Se não der para fazer isso, vou entrar em cena, não vai dar para fazer, não vai ficar legal. Na hora que Então, gravar, não vai ficar legal. Vai num ambiente mais isolado e faz essa gravação. E aí tem um ponto que eu não posso deixar de falar, né? Você tem que saber para quem você está comunicando. Falar bem não significa falar difícil. É isso mesmo. Eu não preciso chegar diante de uma plateia e achar que eu vou buscar as palavras mais complexas, que eu vou mostrar que eu estudei, que eu fiz isso, fiz aquilo, se aquela plateia não estiver te entendendo, compreendendo. Se naquela plateia estiverem pessoas que estão num nível de escolaridade diferente do seu, ou estão em nível de idade diferente, que ainda não tem aquela compreensão, você precisa ter essa cautela. Eu só pegando esse ponto, tive um professor de linguística aqui na faculdade que me falava muito isso. Sim. Tá, assim, tem que adaptar a linguagem ao público que de fato você vai falar, ou senão a sua mensagem não é compreendida. A responsabilidade é nossa como comunicador ou orador. Você pode não ser um comunicador formado, mas você pode ser o orador que está naquele momento responsável por aquele discurso, aquela mensagem, aquela reunião. A responsabilidade de se fazer compreender é sua, buscar as palavras adequadas. Perfeito. E o canal? Né? Eu estou sabendo que eu estou num canal bom, que eu posso comunicar, eu faço isso da melhor maneira, uso esses recursos, tenho o domínio do que eu estou falando, mas sem estudo não dá para fazer nada disso. É isso aí. Primeiro ponto principal da comunicação. Eu falei isso tudo para dizer que sem estudar não dá. É isso aí. Não dá para apresentar uma boa palestra se não tiver estudado o assunto, não dá para dar uma boa aula se não tiver estudado, não dá para fazer uma boa reunião se não tiver domínio daquele conteúdo. Então, aprender as técnicas é essencial. Perfeito. Tom de voz, postura, mas estudar o conteúdo, ter domínio daquilo, é que vai fazer todo o diferencial e vai fazer com que você conte a sua história, que a gente tanto fala, né? Criar storytelling, quer contar a história da melhor maneira, da maneira mais agradável. Perfeito. Eu, quando comecei a de fato, me comunicar com muitas pessoas, foi através da faculdade. E aí eu fiquei pensando, cara... A faculdade obriga, né? Obriga, não tem jeito, né? Você acaba fazendo trabalho com amigos, daí por diante tem que se comunicar e falar em trabalhos, né? E eu ficava com muito receio de falar, de realmente me comunicar. Mas, como eu comecei a entender, de fato, sobre técnica de comunicação, aquilo que a gente quer é falar, até a forma de olhar para o público, para você, de fato, saber se posicionar da forma correta, aí eu entendi que, de fato, não é um segredo muito grande. Era muito mais uma adaptação minha enquanto pessoa para saber com quem comunicar, como comunicar e a mensagem que eu queria dar. Mas o primeiro ponto que eu sempre montei, cara, qual é o caminho? Qual é o meu objetivo de fala? Primeiro, qual é o recado que eu quero dar? Primeira coisa que eu falei, preciso importantíssima. saber o que eu quero falar. Eu vou falar alguma coisa específica sobre para as equipes, para as lideranças ou para toda a base de colaboradores aqui da empresa, por exemplo, que eu falo. Então, assim, eu vejo qual é o primeiro assunto. Se é um assunto que eu domino muito, aí eu tenho a possibilidade de improvisar. Mais tranquilo, improviso. Então, eu consigo entrar no jogo, na conversa, improvisando mais e tendo coisas que tragam mais... Quando eu vejo a reação do público também, vejo se eles estão mais atentos ou menos atentos, eu consigo improvisar e colocar uma palavra que se encaixe melhor para eles prestarem mais atenção. E aí vai utilizando técnicas de rapport, vai utilizando técnicas que vão conectando com as pessoas e elas vão entendendo mais a tua mensagem. E aí o grande diferencial é justamente isso. Agora, um ponto importante, quando a gente olha para o mercado, ali, quando eu vou para uma entrevista de emprego, qual que é o segredo assim, na hora de se comunicar e expressar o que você de fato quer entregar para o entrevistador? Primeiro ponto, acho que ouvir é uma parte importante, né? Sim. Em perguntas de entrevista, se você não souber ouvir para depois responder, mas na hora de responder, o que é o grande forte que a gente pode fazer? Tem 2 pontos que são muito fortes. Primeiro, se preparar ao máximo para uma entrevista. Vou para uma entrevista, pesquisar sobre aquele negócio, aquela empresa, aquela instituição, o máximo que você conseguir. Nos canais institucionais da instituição, informações que você conseguir pela internet, redes sociais, enfim. Quanto mais você se preparar tendo informações, mais chances você tem de acertar. Se conhecer alguém que trabalha lá, melhor ainda, porque aí você tem um contato mais próximo. Mas, independente disso, cheguei no momento da entrevista, fui abordado, é ter, primeiro ponto, paciência. Você está sendo analisado.
Quando a gente está sendo analisado, a gente tende a ficar nervoso. Então, usar a técnica, primeiro pensa e depois responde. Parece básico que eu estou falando. Gente, mas é. Primeiro pensa. A pessoa jogou a pergunta para você, pensa. Eu estou sendo avaliado. Estou sendo avaliado como um futuro colaborador. Qual seria a contribuição que eu posso dar diante de tudo que eu sei, de toda a minha expertise, de todo o meu conhecimento, de todo o meu profissionalismo? Perfeito. Responder o que o entrevistador está te perguntando ali e contribuir, mostrar que você pode contribuir. Como eu contribuo? Qual o meu repertório para contribuir com isso? Perfeito. Então, entregar o que é preciso ser entregue e mostrar se tem alguma outra forma de você contribuir com aquilo que está sendo solicitado. Como eu uso a fala? Falando pausadamente, mostrando o domínio do conteúdo, estando muito tranquilo para ouvir, porque você vai estar falando e, de repente, ele pode te interromper. Justamente para testar se você é aquela pessoa maleável, que aceita sugestões. Eu faço isso quando eu entrevisto, tá? Tá vendo? Tô dando a dica, tô dando ouro aqui. Eu faço isso quando eu entrevisto. Isso tudo é avaliação. E isso é oratória pura. Muita gente pensa que a oratória é aquele momento que você tem 500 pessoas na sua frente. Às vezes é mais fácil falar para 500 do que falar para um. É isso aí. Então, essa tranquilidade tem que ser passada. Né? Esse é um ponto super importante. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Já que tá lá perguntando. lá vem. Pois é. Você estava falando agora, eu quando comecei tinha, às vezes, timidez. O que eu falo sempre para os nossos alunos e para colegas em geral. A prática só vem com exercício e a gente se expondo. Isso mesmo. A primeira vez que você foi falar para diretorias, para grandes acionistas, certamente deu aquele frio na barriga. Na segunda, menos. E na terceira, menos. Na quarta, menos. Se você não se expor, e aí eu te pergunto, você sentiu isso? Como foi vencer essa timidez? Perfeito. Qual foi a estratégia? Bom, primeiro, na faculdade a gente já começa se expondo. Se expondo, né? Nos trabalhos a gente começa a se expor. Nos trabalhos, para vencer a primeira etapa, foi justamente a abordagem de conteúdo. Eu consegui estudar muito conteúdo e dentro do conteúdo eu criar repertório de fala. Então, assim, eu destacava pontos do meu conteúdo que eu queria falar da minha parte do trabalho, né? Sim, a nossa parte. Sobre a nossa parte do trabalho. Só que na nossa parte do trabalho, geralmente é muito curta, né? Sim. Então, você tem que escolher palavras-chave e criar um repertório de comunicação naquelas palavras. Mas quando eu falo, por exemplo, para executivos, então hoje eu reúno com o presidente da empresa, reúno com diversos acionistas aí por diante. O grande ponto de uma reunião executiva, principalmente, é onde você quer chegar com o objetivo que eles querem ouvir. Então, assim, uma das coisas que você está numa empresa que é corporativa ou uma empresa que você tem pessoas em reuniões que são importantes, você tenta saber também qual o recado que ele quer receber. O teu recado, ele é importante. A forma que você quer falar, aquilo que você quer falar é importante. Mas quem está recebendo também quer ouvir alguma coisa e já vai com uma expectativa. Sim. Então, na comunicação, você trabalha também expectativa. Então, você trabalhava a minha, de como falar de fato aquilo que eu queria falar e a forma que eu queria que as pessoas me entendessem, mas eu também gostaria de pensar também como as pessoas gostariam de receber a informação. Então, assim, é um joguinho que a gente acaba aprendendo ao longo da jornada, mas a faculdade, cara, me ajudou muito, porque destravou a parte de conseguir, pelo menos, entregar a primeira parte do meu trabalho, o primeiro conteúdo do trabalho. Sim. Para quem estava na sala de aula assistindo. E aí ajuda muito o professor. O professor, quando ele é um parceiro, ele de fato sabe que ele pode... E aí tive professores aqui que, no meio da apresentação, às vezes ele contribuía. Sim. Então, a fala do professor de contribuir, às vezes é para pensar que o aluno está um pouco mais travado, ele ajuda a puxar o aluno de volta para o trilho para poder ele conseguir se comunicar. Isso é uma das coisas que me ajudou muito a conseguir destravar em comunicação em sala de aula. Então, acho que não tem segredo. O segredo mesmo é estudar, é conhecer o conteúdo que vai falar e, quando for falar, ser realmente um conteúdo que é adequado para cada pessoa e pausado, né? Acho que pausado é um ponto principal. A pausa, a respiração, a forma como você conduz assim, a postura dentro da sala de aula ou numa reunião depois por diante faz toda a diferença. Faz toda a diferença, te leva muito longe. Muitas vezes a gente precisa comunicar algo que não é positivo. Às vezes a gente precisa passar uma informação que não é agradável. Perfeito. Faz toda a diferença como você passa. E aí eu continuo batendo numa tecla que é importante para os estudantes e para quem já está no mercado. Se você perde a oportunidade porque você deixou de se expor, se você perde a oportunidade porque você acha que não está falando como deveria, se você perde a oportunidade porque você acha que está recebendo muitas críticas, talvez o seu pior inimigo esteja aí dentro de você mesmo. Dentro de você mesmo. Muitas vezes as pessoas não percebem esse monte de defeitos que a gente se coloca. Então, treinar, gravar o que você está
pretendendo apresentar, grava antes, assiste, corta o que for necessário, complementa o que for possível de complementar, mas não se cobre a nível de perder oportunidades. Isso aí. Se cobre para crescer, se cobre para se desenvolver, para se destacar no mercado de trabalho, no mercado acadêmico, no ambiente acadêmico em geral, mas não se cobre a ponto de deixar de fazer alguma coisa em prol da sua carreira. Eu lembro ali de um caso que comecei aqui na instituição como estagiário, né? Então, quando eu virei assistente administrativo, quando a empresa comprou, a Estácio comprou, teve uma live nacional, e aí, eu super ansioso, né? Um ansioso novato, a live nacional rolando, eu disse, cara, eu tô louco para fazer uma pergunta, ninguém fez pergunta ainda, mas eu tô louco para fazer uma pergunta. E eu queria fazer uma pergunta sobre possibilidade de crescimento na empresa, porque eu sempre realmente visualizei carreira dentro da empresa. E a live tinha 20 mil pessoas. Eu disse, meu Deus, eu vou perguntar nessa live, se ela tem coragem de perguntar. Fiz a pergunta, né, sobre, cara, qual a possibilidade de carreira da empresa, quais são os caminhos que a gente percorre. E aí foi uma das coisas que me motivou muito na parte de trabalho mesmo. Porque quem respondeu a pergunta não foi o apresentador. Quem pegou a pergunta para responder foi o presidente da empresa. Olha aí. Na época era o destaque, Melzi. né? Na o época grande era o Melzi. Melzi. Então, assim, eu realmente resolvi me expor, fazendo a pergunta, e ganhei um presente do presidente da empresa respondendo a minha pergunta. Então, assim, às vezes você não para pensar o quanto é importante você se expor mesmo, porque do outro lado pode vir coisas muito boas, e você tem um aprendizado com isso, né? Você consegue se desenvolver mais ainda. Então, assim, realmente são coisas que marcam a gente e vão destravando muitos passos que a gente precisa dar. Então, hoje, se expor em comunicação é super importante também. E aí, aproveitando o teu exemplo, pessoal, assim, claro que ser um comunicador facilita em vários pontos, né? Sim. A gente não pode negar, isso deve ter, com certeza, te deixado mais seguro em alguns momentos. Pô, eu sou comunicador, então isso vai me ajudar. Isso é um fato. Mas ter esse destaque em apresentações e falar bem não é algo específico de quem é da área da comunicação. Não. Existem vários outros profissionais que se destacam, falam bem, se aprimoram. Não aprenderam isso durante a sua graduação, mas buscam outras formas de agregar esse conhecimento à sua carreira. E aí, quem fala um do Estácio, que estiver interessado, a gente tem novidade em breve, né, Luiz? Atividades aqui, a gente tem um estúdio aqui, que agora é um estúdio que é mais uma referência dentro dos nossos cursos. Agora eu vou aproveitar para puxar a sardinha agora para o seu lado. Os cursos da área da economia criativa estão com todo esse estúdio à disposição, e outros também são formas de a gente trabalhar isso com professores, com estudantes, desenvolver também essas habilidades a quem necessitar, e no geral todos necessitam, independente da sua formação, né? Então esse olhar para a comunicação é um olhar que todo mundo precisa, principalmente hoje que o profissional é cobrado por essa presença nas mídias, por essa presença no ambiente digital. Não Perfeito. tem para onde fugir. Não tem, né? não tem nenhum profissional hoje que eu conheço que não esteja, de fato, utilizando de comunicação, de presença de rede social. Aqui é uma estrutura montada para... Não é para vender o peixe também, né? Mas é para montar realmente para a gente ter muita troca, muito conhecimento. Os nossos cursos, principalmente da área de economia criativa, aí são cursos fantásticos. Eu sou suspeito a falar, egresso de um curso de publicidade. Então, assim, o que todo mundo às vezes pensa que, cara, a publicidade vai para onde? Só para agência? Não vai, amigo. Não, tem eu estou hoje em uma reitoria. Estou em uma reitoria, então, assim, o que eu aprendi em área de comunicação e com o curso de publicidade me ajuda muito a conduzir hoje colaboradores na ponta, no dia a dia. No dia a dia. Então, assim, eu consigo destravar uma comunicação com uma coordenadora de curso, com um professor, com um colaborador administrativo e entregar a melhor mensagem da melhor forma para eles. Fora que a gente ainda consegue montar estúdio aqui, né? Tem habilidade para isso, consegue montar o estúdiozinho aqui. Fazer artes e daí por diante. Mas é uma coisa bem legal. Bom, Aline, eu queria te agradecer. É nosso primeiro podcast, receber logo uma comunicadora de peso, né? Para poder trazer logo a abertura maravilhosa para a gente. Te agradecer realmente pela parceria. E convidar vocês que estão assistindo e ouvindo o nosso podcast a ouvir as próximas etapas do nosso próximo podcast. Vai ter muito conteúdo legal, muito professor, muita gente de mercado mesmo. Muita dica importante sobre o mercado, porque eu acho que o grande objetivo é esse, é você conseguir contribuir com o aluno que está se formando, com o egresso e com o ouvinte de mercado mesmo. E aí, Aline, deixa você com a mensagem final para a gente. Eu quero agradecer também, parabenizar pela iniciativa, Luiz. É uma alegria ver um ex-estudante, egresso da instituição, alçando voos altos e sempre trazendo a importância da área. E isso é uma realidade, não é só porque a gente é profissional da área, acho que todo mundo está percebendo esse movimento,
em todas as áreas, a realidade das tecnologias, a realidade das redes sociais. Parabenizar pela iniciativa e dizer a todos os estudantes, tanto da área de economia criativa como de outras áreas, que pensem em que a comunicação é uma soft skill, é essencial. Vários recrutadores dizem que é a principal, a mais exigida no mercado de trabalho, perfeito, porque técnicas são obrigatoriedades nossas. Agora, o comportamento emocional faz uma diferença, tanto na empregabilidade como nas suas relações em geral. A gente está falando muito aqui de profissão, de mercado, porque é a área que a gente trabalha, é nossa área, mas independente de vocês se comunicar bem profissionalmente, quando você tem domínio de comunicação, quando você tem habilidades socioemocionais, você tem facilidade em suas relações como um todo. Familiares, de amizade. Isso reverbera de forma positiva. As pessoas, poxa, quando o fulano quer falar comigo, ele fala de uma forma legal, ele é agradável, ele sabe se comportar, muda ambiente, sabe né? se posicionar. Muda ambiente. Uma energia boa, né? Diz que o maior elogio é a gente dizer assim, pô, o fulano tem uma energia boa. Isso é um elogio muito bom. Então, essa energia boa que a gente trouxe para cá, eu fico muito feliz de estar estreando, sou suspeita também, né? Porque estou coordenadora aqui há quase 10 anos, então é uma alegria ver essas coisas novas surgindo, novos projetos, alunos envolvidos. Isso é muito positivo. E dizer que eu estou à disposição, tanto para a gente falar da comunicação, como para a gente falar de assuntos que são do nosso dia a dia aqui no ambiente acadêmico. Perfeito, maravilha. Agradecer a todo mundo aqui do estúdio e vamos para o próximo podcast. Obrigado, vamos pro gente. próximo.